O segredo da luz é o amor. Quanto mais amor, mais luz. Quanto mais amor, maior o sol. Então toda essa luz que há nesse sol dentro da lata de refrigerante, ela é produzida pelo ingrediente principal, o amor. Sem amor não tem luz. Então, se esse amor é tão grande assim, nós não podemos ser egoístas de deixar esse amor dentro da lata. Nós precisamos distribuí-lo. É imensurável a vontade de distribuir. Não dá para segurar. Quando a gente fica sozinho num quarto, encarnado neste corpo, com toda esta luz, ou seja, todo este amor, a gente fica agoniado sozinho no quarto. Nós precisamos nos aproximar de alguém e conversar. E na conversa, passar esse amor para aquela pessoa. Mas às vezes uma pessoa é muito pouco. Precisamos de 2, 3, 4. Precisamos às vezes de centenas ou milhares para passar. É exatamente por isso que eu estou providenciando isso, para que isso aconteça daqui a um tempo. Para que ele possa falar para milhares, centenas, e passar tudo que tem dentro dele para todos. Só na presença, na fala, no toque, no abraço, no olhar. E os meus planejamentos, eles são perfeitos. Porque aqui na Terra não há nenhum estrategista melhor do que eu. E isso não é arrogância de minha parte, nem vaidade. É o que é. As minhas estratégias são perfeitas, porque elas são feitas com uma conexão muito forte com a fonte criadora. Conexão que eu adquiri pelo meu próprio esforço, pela minha própria dedicação. Como eu disse, a evolução é individual. Ninguém me empurrou até aqui. Eu conquistei. Eu sou. Portanto, toda e qualquer tentativa contra as minhas estratégias são em vão. Não surtem efeito. Quando eu planejo alguma coisa, quando um trabalho é feito através do meu planejamento, às vezes dá a impressão que o planejamento deu errado, não vai acontecer. Que o planejamento que eu disse, que eu avisei tempos antes, foi uma mentira. Parece que foi uma mentira. Parece que houve contradições, muitas contradições. Às vezes eu faço acontecer algumas contradições de propósito. É a trama da luz. É uma das minhas estratégias. Sim, às vezes eu faço ocorrer algumas contradições de propósito. Disso vocês não sabiam. Eu faço de propósito. Às vezes, eu dou informações que não existem, porque também têm um propósito. É necessário que vocês conheçam os espíritos encarnados. Conheçam. Vejam os comportamentos. E veja se bate o comportamento com a informação que foi dada. Veja se o comportamento bate com a informação que foi dada. Percebam que para acontecer isso, vocês têm que conviver para comparar se a informação que foi dada condiz com o comportamento daquelas pessoas. Eu conheço cada espírito. Cada espírito. Eu conheço o perfil psicológico de cada um, desde que foi criado aqui na Terra. Todos os espíritos que estão encarnados e desencarnados aqui na Terra, eu participei da criação de todos. Eu conheço desde o início. Portanto, antes de todos vocês existirem, eu já era quem eu era. Eu sou o rei de Nébadon. Eu sou o rei deste universo. Eu governo este universo.
Eu não governo só um planeta, como muitos dizem, que eu sou o governador da Terra. Eu sou o governador de todo este universo. Mas como eu disse, eu não faço as coisas sozinho. Eu tenho um conselho. Eu tenho um conselho que me auxilia, que me ajuda. Vocês acham que me conhecem. Vocês não me conhecem. Todos vocês que estudaram sobre mim, que leram muitos livros que falam de mim, as informações que estão ali são pobres em relação a tudo o que eu sou. Muitas informações verdadeiras, com certeza, mas ainda são informações poucas, porque eu sou muito antigo e vocês precisariam de muitos mais livros para falar sobre mim. A minha estada aqui na Terra não foi quase nada, foi uma pequena passagem. Neste universo, eu estou em tudo e em todos. Por isso que tem gente que acha que eu sou Deus. Nesse universo, é como se eu fosse Deus, porque eu sou onipresente, onisciente e onipotente em todo este universo. Eu sei tudo o que acontece aqui. Tudo. Nada foge do meu conhecimento neste universo. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou fazendo muitas outras coisas no universo. Eu tenho muito trabalho, mas é um trabalho que eu faço com muito prazer, com muito amor, com muito carinho. Muito carinho. Porque é natural para mim, como eu disse, é como respirar. Não é esforço nenhum. Muito pelo contrário, é prazeroso. É muito prazeroso. Quando eu disse que eu estou saindo daqui da Terra para deixar outro no meu lugar, que a minha missão vai ser em outro lugar no universo, vocês não entenderam muito bem. Eu vou sair, mas vou continuar, porque, como eu disse, eu estou ligado a tudo neste universo. Eu vou deixar outro com uma responsabilidade maior, outro com um conselho, mas eu estarei sempre atento a ele e o orientando. Por que então não faz você mesmo, Jesus? Porque eu dou oportunidade para outros evoluírem mais. Eu poderia fazer tudo isso, mas e quando os outros terão oportunidade para fazer? Isso é para dar oportunidade para eles evoluírem mais e um dia serem como eu ou maior. Isso é amor, isso é fraternidade, isso é pensar no próximo. Porque quando eu deixo eles com essa responsabilidade, vocês não têm ideia do tamanho que é um presente como esse. É um presente muito maior do que qualquer outro presente material que vocês possam ganhar aqui na Terra, porque tudo é evolução, é crescimento espiritual. Porque a evolução é a felicidade plena. Porque quanto mais você evolui, mais próximo de Deus você se encontra e mais felicidade, mais alegria. Vocês já mergulharam em Deus? De verdade? Na potência que o teu espírito aguenta? Eu digo que não. Vocês ainda não têm evolução para isso. Mas como eu disse, tem alguns aqui na Terra que já fizeram isso e já conhecem isso. Por isso são um com Deus, cada um no seu nível evolutivo, no seu nível de amor incondicional, no seu quantum energético, na sua luz, mas já mergulharam em Deus. E acreditar ou não acreditar, pela sua ignorância espiritual, pela sua incredulidade, a sua distância de Deus e o seu materialismo e sua cegueira extrema da espiritualidade, não vai deixar
de fazer com que eles sejam o que são. Acreditando ou não, eles são. É como aqueles que se dizem ateus, não acreditam em Deus e te provam que ele não existe, e vêm cheios de teorias, estudos, convincentes, detalhados, mas mesmo com tudo isso, Deus continua existindo. Não adianta explicar detalhadamente. Não adianta usar livros e mais livros e mais livros e provar que Deus não existe. Ele continua existindo. A humanidade do planeta Terra, em sua grande maioria, esmagadora maioria, quase todos, mesmo com os espíritos evoluídos que estão encarnados aqui, de outros mundos, ainda estão muito distantes de Deus. Esses espíritos evoluídos de outros mundos que estão encarnados aqui para ajudar na evolução da humanidade deste planeta, esses espíritos não mergulharam em Deus. Como eu disse, são alguns poucos que mergulharam já de verdade. São aqueles que quando se aproximam de você e falam, fazem você chorar, fazem você sentir, fazem você sentir vontade de se tornar uma pessoa melhor. São aqueles que quando você tem contato com eles, mesmo sem tocar, são aqueles que fazem a sua consciência expandir, fazem você entender melhor os conhecimentos espirituais quando você os estuda. Só a presença deles causa isso em vocês. Só a presença deles faz vocês ficarem mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, fazem vocês dormirem melhor, fazem vocês ter mais vontade de viver. A alegria de viver faz você começar a olhar o seu próximo e sentir um resquício, uma fagulha de amor, que já é muito importante, porque muitos de vós nem fagulha de amor tinha. São aqueles que têm a presença do Deus vivo dentro deles. São aqueles que emanam vida, porque tem Deus dentro deles, porque já mergulharam dentro de Deus. Tem Deus dentro deles numa potência tão grande, tão grande, tão grande, que criam só o que é bom, sem perceber que criam. Criam o que é bom dentro das pessoas. Tem a energia da criação dentro deles, cada um na sua potência. E a energia da criação é nada mais, nada menos do que a presença do Deus vivo dentro deles. E isso muitos não podem tirar. Livros decorados, falas bonitas, intelectuais, por causa de anos de estudo, não te proporciona isso. Porque livros decorados, sem amor, sem conexão com Deus, não vale de nada. É um conhecimento morto, porque não tem intimidade com Deus. Não é íntimo dele, não o conhece, não mergulhou nele. Só tem conhecimentos estudados, sem vida. Eu amo, e eu sempre vou amar, por toda a eternidade, porque o nível evolutivo que eu já atingi não tem como retroceder. Não existe essa possibilidade. Não há regra, não há exceção à regra com relação a isto. Existe muita coisa no universo que existem exceções à regra, mas relacionado a isto, aonde eu cheguei, até onde eu cheguei e outros que chegaram, não existe exceção à regra. Não existe mais retroagir. E muitos de nós, quando encarnamos, amamos tão forte, tão forte, tão forte, que a forma como a gente passa o nosso amor é incompreensível para vocês, porque vocês não sabem nem o que é o amor, vocês sabem o que é o apego, a posse, o ciúme. Mas o amor vocês não conhecem. Amor incondicional, não.
O amor de uma mãe para um filho ou de um pai para um filho é lindo. Não estou dizendo que é feio. É lindo, é maravilhoso. Mas ainda é animal. Sim, ainda é animal. Porque você, mãe, que ama estrondosamente o seu filho, você ama do mesmo jeito o filho da vizinha? Você sabe que não. Então você não tem amor incondicional. Você só teria amor incondicional se você amasse o filho da vizinha e da outra vizinha e da outra, igual você ama o seu filho. Então eu digo que você não tem amor incondicional. O seu amor com seu filho, ele ainda é carnal. Você ama o sangue que ele tem de você, não o espírito. Quem ama incondicionalmente ama o espírito, como criação de Deus, como filho de Deus. Quem tem Deus vivo dentro de si, ama a todos incondicionalmente, porque é assim que Deus ama. Portanto, se você não ama desse jeito, você não tem Deus vivo dentro de você. E muitos ainda vão demorar milhões, talvez bilhões de anos para entender isto que eu acabei de dizer. Não vão entender. Mas mesmo assim eu estou falando. Porque o que eu estou falando está indo no profundo da tua alma, do teu espírito, e vai ficar gravado por toda a eternidade. Porque, como eu disse, não são só palavras. Existe uma energia, uma vibração, uma frequência emanada para ficar gravado no seu espírito, em cada molécula do seu espírito, por toda a eternidade. Espíritos como os meus, como o meu, quando eu digo os meus, eu falo daqueles que nasceram a partir de mim, as minhas chamas gêmeas. E o meu primogênito, o primeiro que foi criado a partir de mim, e todos os outros que estão aqui na Terra. São muitos. Espíritos como os meus, como eu, quando a gente encarna, vocês podem esbofetear a gente. Vocês podem nos trair. Vocês podem nos negar 3 vezes na frente das pessoas. E nós continuamos amando vocês. Vocês podem nos torturar, nos esquartejar, quebrar cada osso do nosso corpo físico. Nós vamos ficar assistindo vocês nos quebrar, amando vocês. Vocês podem nos invejar, nos odiar. Nós vamos continuar amando vocês. Quando você ver esse vídeo, você vai saber que eu estou falando contigo. Você lembra quando você sentou do lado dele na sala e ele disse para você: eu serei traído. Lembra disso? Você lembra disso? Quando outra pessoa, assistir esse vídeo, você vai saber que eu estou falando com você. Porque quando isso aconteceu, eu estava presente. Afinal, eu estou ligado a tudo, não é? E sei tudo. Lembra quando você ficou frente a frente com ele e disse: Pedro, eu amo você. Eu vou seguir você até o fim. Agora, depois de lembrar disto que você disse para ele, pense em todas as tramas e toda a traição que você fez contra ele.
O momento é decisivo. O momento é de extrema importância para este planeta e para as almas que estão aqui, encarnadas e desencarnadas. Almas são espíritos encarnados, de acordo com a sua doutrina, e espíritos desencarnados são espíritos, de acordo com a sua doutrina. O momento é de extrema importância para todos. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de fevereiro de 2024. No dia 2 de fevereiro de 2024. Nós estamos numa sexta-feira. Esse vídeo vai entrar no dia 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, porque tem um grande propósito que ele entre neste dia. Porque quando este vídeo entrar, já vai ter acontecido algumas coisas. Pelas escolhas. E esse vídeo dará grandes respostas para muitos. Algumas casas espirituais levantadas por mim aqui no Brasil vão ruir, vão acabar. Mas as vidas não deixarão de ser alcançadas. Muito pelo contrário. Será o encerrar dos serviços nessas casas que vai fazer com que elas sejam ainda mais alcançadas. Porque, como eu disse, eu sou um estrategista. E as minhas estratégias é sempre para a evolução de todos, para o crescimento de todos. E quando eu decido algo, está decidido. Eu não volto atrás. Eu não tenho duas palavras. Eu tenho uma palavra só. E uma palavra dada para mim já está dado. Eu já falei através deste médium com várias pessoas. Várias pessoas. Muitas das coisas que eu disse está gravado. Vejam de novo. E vejam e verifiquem se estão cumprindo com o prometido, que foi prometido para mim. Você prometeu para mim, não prometeu? Você também. Não prometeu? Um Espírito de Deus testifica outro. Um Espírito de Deus sente outro de Deus. E se ele testifica e sente, eles sempre estarão unidos. Um Espírito que não é de Deus, mas muitos acham que é de Deus, quando ele vê outro Espírito de Deus, ele não o testifica, ele não o segue, ele o abandona, ele o trai, ele o inveja, ele o odeia. Porque não tem frequência, não tem afinidade. E se o Espírito de Deus tiver um campo energético muito forte, ou seja, muito amor, muita luz, muito amor incondicional, este outro espírito que não o testifica, ele trama contra ele ainda com mais força. Quanto mais luz ele tem, quanto mais amor incondicional ele tem, mais o outro espírito trama contra ele, o trai e o odeia, o inveja. Quanto mais luz, mais inveja, mais ódio, mais traição, mais raiva, tudo com mais força. Se o Espírito de Deus tiver uma luz menor, o ódio, a inveja, as traições e as tramas são menores.
Com relação a algumas casas espirituais aqui no Brasil, não ficará pedra sobre pedra. Casas construídas na areia não têm alicerce. As casas precisam ser construídas na rocha. Se essas casas forem construídas na areia, elas desabam por si só. Sabe como é que uma casa é construída na areia? Quando aqueles que a construíram são invejosos, são ódio puro, são arrogantes, são vaidosos, egocêntricos, gananciosos, falsos, traidores. Se essas casas forem construídas pelas mãos desses, são casas construídas com areia, sem rocha. Eu sou a rocha. Para construir uma casa em meu nome e com a minha rocha, tem que ter os meus ensinamentos emanados dentro dos seus espíritos, não falados ou decorados, estudados, com uma vida inteira missionária, mas sem o meu amor, sem a minha presença. E choro provocado a todo instante, a todo momento, não é prova de amor. O choro que ocorre a todo instante, a todo momento, sabe por que ele ocorre? Porque antes de reencarnar, se arrependeu muito forte. Se arrependeu, ficou diante de mim, se ajoelhou aos meus pés, porque eu me materializei na forma de Jesus, com muito amor. E se arrependeu fortemente, se ajoelhou aos meus pés, beijou meus pés, e eu levantei, falei que não precisava disso. E designei missões importantes. Que foram feitas até um certo ponto. Mas outros pontos, outras coisas que deveriam ter sido feitas, não foram feitas da forma como eu planejei, ensinei e instruí. O choro é de arrependimento. O choro, às vezes, é quando eu toco o coração, sem perceber que seu coração foi tocado. Afinal, todos são filhos de Deus. Agora é a hora da era da luz. A era das trevas neste planeta acabou. Foi decidido por mim e pelos meus conselheiros que este planeta Terra será um planeta de amor e fraternidade. Eu sei que vocês ainda têm guerras, que vocês ainda têm criminosos por aí, que vocês ainda têm corrupção. Eu sei de tudo isso. Mas eu digo para vocês e eu prometo que isso tudo vai acabar daqui a pouco tempo, daqui a poucos séculos. Daqui a poucos séculos. Aguentem firme. Aqueles que são um comigo estão protegidos. Aqueles que são um comigo estão amparados. Não se preocupem, não serão atingidos. E se forem atingidos por alguma coisa, é porque estava no planejamento. E quando forem atingidos e se desencarnarem por causa de alguma coisa que foram atingidos, eu mesmo vou buscar os seus espíritos e vocês não vão sentir dor alguma. Estarão no meu reino, em alegria plena, na presença do meu Pai. Portanto, não existe dor e nem tristeza.